Obrigado por continuar na parte 2. Na parte um, nós acompanhamos que é possível acreditar em coisas que não são reais, que não são verdadeiras, partindo dos nossos próprios sentidos, das nossas próprias experiências. E que a gente pode usar essas coisas falsas como referência, como ponto de partida para pensar e interpretar a realidade. Nós podemos buscar no mundo confirmações para essas coisas falsas e encontrar a realidade confirmando coisas que não são verdadeiras. Mas talvez o mais incrível, o mais interessante, tenha sido encontrar o seu João preso, emperrado em uma posição de erro por causa da influência de três tipos de informação. O primeiro, evidências forjadas, para confirmar a veracidade de coisas falsas em que o seu João está acreditando. O segundo, reforço positivo, estímulo, elogio, a ideia de que o seu João é uma pessoa boa, correta e de princípios, porque está acreditando nessas coisas. E terceiro, a ideia de que pessoas ruins, sem princípios, vão tentar convencer o seu João do contrário daquilo que ele já tem provas, do contrário daquilo que faz dele uma pessoa boa, correta e de princípios. Esses três tipos de informação, fornecidos continuamente, vão se confirmando mutuamente e se reforçando, preservando o seu João nessa posição de erro. O seu João não percebe que ele está recebendo essas informações, porque elas vão sendo sugeridas. E à medida que ele vai concordando, assimilando elas, ele toma elas como se fossem suas. Mas o seu João não quer continuar acreditando nessas informações. Não quer. Ele quer acreditar naquilo que for verdade. Ele apenas está convencido de que certa coisa é verdadeira. Mas não é possível chegar e contar para o seu João que aquilo não é verdade. Porque ele foi preparado, ele foi blindado contra a informação verdadeira. Então, em vez disso, a gente precisa mostrar para ele, compartilhar com ele. Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa primeiro compreender a natureza desse processo. A gente não pode partir do fato de que nós sabemos, estamos certos e ele está errado. Para poder compartilhar com ele, a gente vai precisar compreender a experiência do seu João, o processo pelo qual ele passa, para poder enxergar. Só assim a gente vai conseguir compreender, para depois então sermos capazes de compartilhar com ele. Não podendo partir do ponto de que estamos certos e o seu João está errado, nós vamos precisar partir de um ponto em comum, um ponto que todos nós temos em comum. E não existe nada mais universal do que o fato de que cada um de nós é uma pessoa entre bilhões, com sentidos que têm alcance limitado, que vai coletando fragmentos no tempo e no espaço. E conforme a gente vai encaixando essas peças, a gente sabe que está diante da realidade. A gente faz isso porque a gente trata o mundo como se ele fosse uma espécie de um quebra-cabeças. E quando a gente consegue coletar peças e elas se encaixam, a gente sabe que está diante de algo que é real. Mas falando assim, parece muito abstrato, né? Deixa eu te mostrar um exemplo rápido. Imagina que nós somos a mesma pessoa. É sexta-feira e a gente precisa terminar um relatório até às 5 da tarde para pegar o carro e chegar a tempo da festa de aniversário de um grande amigo nosso. É de manhã, lá pelas 9, 9h30, a gente está trabalhando no relatório e chega um colega e nos diz: Vocês viram o problema que teve ali na ponte? Deu um baita de um problema, tá tudo parado. a gente, precisando da ponte, pergunta: que problema? O que aconteceu? O colega diz então: O colega não me falou direito, ele mencionou que a esposa estava passando ali pela ponte, por uma ponte, e tava um baita de um engarrafamento. mas é aqui perto? A ponte mais aqui perto do centro? Ou é mais ali pela Zona Norte, pela Zona Sul? Ele não chegou a me falar, até tô procurando aqui no telefone alguma coisa. Ah, tá bom. Então a gente pega o telefone, a gente olha, procura, não encontra nenhuma notícia. Mas também pode não ter tido tempo suficiente de se fazer alguma matéria, de contar o que aconteceu. A gente está procurando e não encontrou.
E a gente continua no relatório. Vai para o almoço, sem encontrar nada, a gente volta e continua trabalhando. Ali pelas 2 da tarde, um colega se aproxima e pergunta. Vocês ficaram sabendo ali do problema que teve, não? A gente interrompe então. Ah, ali numa ponte? E ele responde. Não, parece que foi ali num viaduto. Tá cheio de gente, tá tudo parado. Mais uma vez, a gente pega o telefone e procura. E continua trabalhando no relatório. Lá pelas 4h30, a gente encontra uma postagem do secretário de obras. Ele conta que todas as solicitações estão sendo atendidas e que a população pode ficar tranquila. Qualquer solicitação será atendida. A gente termina o relatório, entrega, pega o carro, passa por pontes e viadutos. Nenhum problema. O problema estava realmente resolvido. Mas o que seria realmente fascinante seria se a gente acabasse descobrindo que nenhum dos 3 acontecimentos tinha vínculo entre si. O primeiro caso, da ponte, tinha sido uma batida, mas que em cerca de 30 minutos tinha se resolvido completamente. O segundo caso era de um grupo de moradores do bairro que já tinha avisado a prefeitura sobre uma rachadura no viaduto e resolveram fazer uma manifestação para chamar a atenção do poder público. Mas também, em 40 minutos já estava resolvido. E o terceiro caso? A postagem do secretário de obras era apenas uma postagem dizendo que estava resolvendo os problemas, mas de forma genérica. Mas mesmo assim, mesmo esses acontecimentos não tendo qualquer vínculo entre si, nós fomos capazes de juntar eles, de produzir uma imagem de realidade. Isso acontece porque nós temos o hábito de superestimar as informações que nós temos e desconsiderar as informações que nós não temos. E assim, selecionando e coletando fragmentos, nós vamos montando uma imagem de realidade. Mas nós não fazemos isso por acidente. É um jeito que a gente tem de fazer. Nós temos o hábito de superestimar as informações que nós temos como se elas fossem capazes de preencher toda a realidade. E nós desconsideramos aquilo que não temos, as informações que nos faltam. Deixa eu te mostrar uma coisa. Se eu te mostrar uma imagem com metade dela tapada e te perguntar o que é que tem atrás dessa obstrução, nós vamos produzir a ideia de que o que tem atrás é basicamente a duplicação dessa mesma imagem, mas refletida. Aí, quando a gente retira a obstrução, a gente olha o que tem e percebe que o que tinha atrás, bom, talvez não seja idêntico ao que a gente pensou, mas é bem parecido. E a gente pode fazer de novo. É uma praia. Mas espera, se nós fôssemos descrever essa imagem como é uma praia, essa descrição seria insuficiente para dar conta. Ao contrário, o elemento principal desta imagem seria completamente desconsiderado. E nós vamos produzir essa imagem mental, nós vamos antecipar e projetar essa imagem, tanto quando ela for fiel, quanto não for. Nós não temos como saber quando vai ser ou não vai ser fiel, só conferindo mesmo. Esse procedimento acontece não só quando a gente tapa metade, mas, por exemplo, se a gente produzir uma grande moldura, deixando só um pedaço, e a gente se pergunta, o que tem atrás nessa parte obstruída? A nossa percepção vai também duplicar essa imagem que a gente tem
como se ela fosse capaz de preencher. Nós vamos produzir uma imagem preenchendo os espaços que faltam com a imagem, com a informação que nós já temos. Mas quando a gente retira a obstrução, a gente descobre que o que tinha ali era diferente. Mas tu percebe que essa imagem, quando ela estava obstruída, ela nos entregava uma informação. Ao enxergar apenas o pedaço, nós éramos induzidos a antecipar e projetar sobre aquele ambiente uma informação que não condizia com a realidade. Isso nos mostra que nós somos capazes de receber informações por meio de outras informações. Mas o mais incrível, nós podemos receber informações falsas por meio de informações que são verdadeiras. Essa imagem que a gente está vendo, ela é verdadeira, aquelas pessoas estão realmente ali. Ela não é uma imagem falsificada. Não tem uma pessoa segurando uma placa dizendo: olha, fora desse quadro está cheio de gente. Se fosse o caso, o que está escrito ali seria mentira. E essa informação veiculada também seria falsa. Mas a informação que a gente recebe da ideia de que o ambiente está cheio, essa informação é falsa. E nós recebemos ela por meio de uma informação verdadeira. Deixa eu mostrar mais um exemplo desse. Se eu te mostrar esta imagem aqui, com o quadrado tapando uma parte, e a gente perguntar para alguém, o que é que tem atrás do quadrado? A pessoa provavelmente vai produzir uma imagem, uma ideia. Só que o que tem não é isso que a pessoa está pensando. A gente pode achar que sabe o que tem em um lugar que a gente não está acessando. E nós podemos ser induzidos a acreditar que sabemos o que tem num lugar que a gente não está vendo. O que tem é isso aqui. Mas se a pessoa nunca tinha pensado sobre essa imagem, ela nunca tinha visto, a gente nunca tinha mostrado ela, como que a gente pode saber o que a pessoa pensou? A resposta é simples. É que a dimensão da pessoa, a parte dela que produziu essa imagem, que antecipou, projetou essa imagem sobre a realidade, não é a da identidade da pessoa que gosta de chocolate, de filmes e de séries. A parte dela que produziu essa imagem é a da percepção dela. A gente tem uma ideia de que, quando se trata da gente, ninguém sabe melhor do que nós. Afinal de contas, onde quer que nós estivéssemos, lá estávamos nós. Sempre, desde sempre. Então, se existe algo para saber sobre nós, a gente sabe. Mas não é assim. Nutricionistas sabem coisas sobre a gente, médicos, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, educadores físicos, pessoas que lutam, que praticam defesa pessoal, sabem como as pessoas vão se comportar, mágicos, ilusionistas. É assim que eles são capazes de fazer a gente enxergar coisas que a gente sabe não serem possíveis. Porque eles compreendem o modo pelo qual a gente funciona. A forma, a imagem do mundo não se dá por si mesma. Ela existe segundo condições da nossa percepção. O mundo tem uma certa aparência, mas a gente sabe disso, na verdade. A gente sabe que a grama está crescendo, mesmo que ela pareça parada. A grama parece estática, mas se a gente filmar ela durante um tempo, um mês, dois, três, e aí acelerar, a gente vai ser capaz de enxergar o movimento na grama. Nós vamos usar a tecnologia para traduzir a realidade para dentro das nossas condições. Da mesma forma, a lâmpada parece acesa sem nenhuma interrupção, mas na verdade ela está piscando muito rápido. Se a gente pegar uma câmera, daquelas que filmam em câmera lenta, e filmar uma lâmpada, a gente vai conseguir assistir a lâmpada piscando. Mais uma vez, nós vamos usar a tecnologia
para converter a realidade em uma informação capaz de ser percebida pela nossa percepção. Existe uma noção que é fundamental se a gente quiser pensar o mundo de forma rigorosa, de forma não displicente. Essa noção é contra-intuitivo. Para apresentar de forma simples, existem coisas no mundo que são intuitivas e existem coisas que são contra-intuitivas. Como exemplo das coisas intuitivas, a gente poderia pegar, por exemplo, dois pesos de 8 quilos, colocar eles à mesma distância do solo e perguntar qual deles vai atingir o solo primeiro. A pessoa vai dizer, Léo, é meio óbvio, né? Se tu vai soltar eles ao mesmo tempo e eles estão à mesma distância, eles vão atingir o solo ao mesmo tempo. E é verdade. A gente pode fazer o teste e eles vão cair ao mesmo tempo. Mas e se a gente pegar um peso de 8 quilos e um peso de 4, colocar a mesma distância do solo e soltar? Qual deles atinge primeiro o solo? Pois é, a menos que tu faça esse experimento ou te lembre das aulas de física, tu provavelmente disse que o de 8 quilos vai chegar primeiro no solo. Mas não acontece. Este é um exemplo de algo contraintuitivo. Um outro exemplo é, e se a gente estiver andando a 40 quilômetros por hora, de bicicleta, motocicleta ou automóvel, tiver uma rua ao nosso lado, como que a gente faz para fazer a curva? Bom, é só virar. Bom, se tu anda de bicicleta, de motocicleta, de automóvel, tu sabe que se a pessoa simplesmente virar, ela não vai fazer a curva. Se tiver de moto ou de bicicleta, a pessoa vai se esborrachar no chão. Como exemplo não físico de contraintuitivo, a gente pode mencionar os verbos irregulares. Por exemplo, o verbo fazer não se conjuga fazeu, mas fez. Em termos de defesa pessoal, se a gente virar o rosto para proteger, ou se virar de costas, nós não vamos ficar mais protegidos. Existem coisas que são intuitivas e existem coisas que são contraintuitivas. Por isso, nós não devemos tratar cada problema do mundo como se eles pudessem ser resolvidos intuitivamente. Propor sempre uma resposta intuitiva. E para a gente saber se aquilo é intuitivo ou contraintuitivo, a gente precisa realizar um experimento. Mas existe um outro aspecto fundamental da nossa percepção. A nossa intuição pode nos dizer algo que não é verdadeiro, que não condiz com a realidade. E o mais interessante é que a nossa percepção pode ser influenciada. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Olha que interessante como funciona a nossa percepção. Eu vou te mostrar dois círculos com cores levemente distintas. Um mais claro e outro mais escuro. Consegue perceber? Pois é. Isso que eu acabei de afirmar, essa afirmação de que os círculos têm cores distintas, não é uma afirmação verdadeira. A gente consegue perceber eles com cores diferentes, mas eles têm exatamente a mesma cor. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar dois círculos rodeados por outros círculos. E nós vamos perceber que eles têm tamanhos diferentes.
Um é maior e o outro é menor. E, mais uma vez, essa afirmação não é verdadeira, mesmo que a gente esteja enxergando um como maior e o outro como menor. O que acontece é que o modo como esses objetos são representados interfere diretamente na percepção deles. Um círculo está rodeado por círculos grandes, o que faz com que ele pareça pequeno. E o outro está rodeado por círculos pequenos, o que faz com que pareça maior. E assim, nós enxergamos um círculo grande e um outro pequeno, quando eles são, na verdade, o mesmo círculo. No caso anterior, nós tínhamos uma cor preta e uma cor branca, que influenciavam na cor que era percebida. Isso nos mostra que o modo como um objeto é representado interfere diretamente no modo como ele vai ser assimilado, percebido. Só mais um exemplo. As tampas destas mesas têm dimensões diferentes. Pois é, na verdade elas não têm. Elas têm, na verdade, exatamente as mesmas dimensões. Tu percebe? Estes exemplos nos mostram que a gente pode perceber algo como verdadeiro quando ele não é. E que coisas podem ser verdadeiras mesmo que não pareçam, o que nos mostra que os nossos sentidos não são necessariamente uma janela para a realidade, para a verdade. A nossa percepção tem condições e características. Mas olha que contrassenso! Nem sequer faz sentido. Segundo o princípio de identidade, cada coisa é idêntica a si mesma. Como é possível enxergar uma mesma coisa sendo maior e menor do que si mesma ao mesmo tempo? Mais clara e mais escura do que si mesma ao mesmo tempo, mesmo não fazendo sentido, mesmo sendo um contrassenso. Assim a gente percebe. E nós enxergamos isso de forma óbvia, evidente. Era óbvio e evidente que os círculos tinham cores diferentes, que tinham tamanhos diferentes, que as tampas das mesas tinham dimensões distintas. Mesmo sendo óbvio, não era verdadeiro. Isso nos mostra que, como a nossa percepção tem condições e características, ela pode ser influenciada. E nós podemos perceber como óbvia uma coisa que não é verdadeira. Mas então, para a gente terminar, eu gostaria de apresentar só mais dois exemplos que mostram como a nossa percepção funciona, como a gente produz o nosso mundo. Quando eu era pequeno, a minha mãe me deu uma fita do Pernalonga. Essa aqui. Pernalonga é o coelho de Waikiki. E desde então, eu passei a adorar esse personagem. Tem um episódio de 1946, eu acho, chamado O Refúgio. Nele, o Pernalonga está procurando um lugar para passar a noite, a madrugada, e se depara com uma casa. E ele entra, mas ele não sabe que essa casa é o esconderijo de um mafioso. O gangster volta para casa no meio da noite e eles entram em conflito. O Pernalonga decide usar um truque, uma estratégia. Ele faz de conta que o homem está em perigo. Ele faz de conta que ele é o Estado, a lei, a justiça, que está ali na porta, atrás do homem. O mafioso, então, implora: por favor, me proteja, tu tem que me esconder. E o Pernalonga diz: tá bom, então, eu te escondo. Bota ele dentro de um baú e diz: só saia quando eu disser. Ali dentro, o homem tem a sua percepção restrita. Ele só pode escutar o que está acontecendo do lado de fora.
o Pernalonga finge que é o policial que está atrás dele e pergunta: onde está aquele mafioso? O Pernalonga tira a roupa de policial e fica na frente do baú e diz: você nunca vai pegar ele, eu nunca vou dizer onde ele está. E o Pernalonga fica nesse processo, fazendo de conta que o homem está em perigo e fazendo de conta que está salvando o homem. Forjando o perigo, de frente para o baú, ele se despe, se vira e protege o baú. E é aqui que eu gostaria de mostrar uma coisa. Não existe uma imagem do Pernalonga se virando. Ah, desculpa, Léo, acho que tu te enganou. Tu está mostrando uma imagem e eu estou enxergando o Pernalonga se virando. Ah, tu botou errado. Espera, olha só. Se eu dissesse que tem uma imagem do Pernalonga se virando e um juiz me obrigasse a apresentar a imagem, quadro por quadro, eu não teria como mostrar para ele porque essa imagem não existe. Deixa eu me explicar melhor. Se nós tivéssemos duas barras, uma com as coisas contidas no mundo e a outra com as coisas contidas na nossa percepção, a imagem do Pernalonga avançando em direção ao baú estaria tanto no mundo quanto na nossa percepção. A imagem do Pernalonga protegendo o baú de costas para ele estaria tanto no mundo quanto na nossa percepção. Mas agora, a imagem do Pernalonga se virando existiria apenas na nossa percepção. Quer ver? Olha de novo. Essa imagem acontece por causa de uma sugestão. A perna do Pernalonga. Numa imagem, a perna dele está avançando em direção ao baú. Na imagem seguinte, a perna dele já está virada, tocando no solo. É a nossa percepção que preenche essa lacuna, preenche esse espaço com o que teria acontecido ali, fazendo com que a gente enxergue aquela imagem que não está no mundo. Este exemplo do Pernalonga pode nos fornecer pelo menos 3 aprendizados. O primeiro é que existem coisas na nossa percepção sobre a realidade que estão na nossa percepção e não na realidade. Existem coisas que a gente sente sobre o mundo que estão em nós, no nosso modo de sentir e de perceber, não no mundo. O segundo é que a gente parte da ideia de que o mundo acontece necessariamente de forma linear. 1, 2, 3 e assim por diante. Mas como a gente pôde perceber, não foi assim que aconteceu. Se fosse assim, nós teríamos visto o Pernalonga avançando, o Pernalonga se virando e o Pernalonga virado. Ou seja, nós só poderíamos enxergar o Pernalonga se virando entre o momento 1 e o momento 3. Mas o que a gente viu foi o Pernalonga avançando, a imagem do Pernalonga virado e a produção da imagem 2. O que significa que essa imagem 2 só pôde acontecer por existirem as imagens 1 e 3. A imagem 2, ela emerge da relação entre a imagem 1 e 3. A imagem do mundo se dá para a gente sempre tardiamente, depois de um processo ter sido realizado, um processo imperceptível, invisível, do qual a gente só conhece o resultado. Nós só conhecemos o mundo, a imagem do mundo, essa imagem de realidade, depois de ela ter sido trabalhada, sem que a gente consiga dizer onde foi alterado, sem que a gente consiga saber em qual parte ocorreu uma modificação. Onde quer que a gente vá, lá sempre está o mundo com a sua imagem pronta, acabada e constante, como a luz de uma lâmpada acesa. Nós nunca tocamos o mundo, apenas a roupagem com a qual o mundo foi revestido pela nossa percepção. E o terceiro aprendizado
é que a sugestão é um instrumento eficiente em fazer a gente perceber coisas que podem não estar lá. Talvez a gente não tenha se dado conta, mas naqueles exemplos do começo, das imagens tapadas, existiam linhas que eram sugestões de continuidade, que forneciam para a nossa percepção a ideia de que o que estava atrás, do que estava faltando, era uma continuidade. Nós fomos consumindo essas imagens, consumindo essas sugestões, sem perceber. Fomos influenciados por elas. Onde haviam pessoas, existiam linhas sugerindo que tinha mais gente, que o que tinha aqui dentro tinha também do lado de fora da imagem. Então, para a gente terminar, só mais um exemplo de como funciona a nossa percepção. Eu gostaria de te mostrar algumas imagens e eu queria que tu pensasse comigo e respondesse em qual delas tem uma certa coisa. Não, eu não vou pedir para tu provar que tu não é um robô. Bom, 5 segundos. Em qual destas imagens tem uma estudante? Pronto. Em qual delas tem uma estudante? Ah, Léo, essa é fácil. É aquela ali, com a moça com os livros e a estante atrás. Sim, como tu sabe? Ah, porque nas outras tem moças praticando esportes, escutando música, aquecendo para dança. Mas aquela ali, a moça está com uma estante de livros, o que dá a ideia de um ambiente de estudos. Ela também tem folhas, livros sobre a mesa e a mão dela está com uma caneta ou um lápis, o que mostra uma certa atividade. E estudante é a pessoa que estuda, portanto, ela é a estudante. É, ela é a moça estudante. Esse exemplo nos mostra que a gente consegue receber informações muito rápido. A gente consegue assimilar informações e descartar informações de uma maneira quase que instantânea. Mas e se eu quisesse te mostrar que ela não é apenas uma estudante? Ela é uma estudante muito aplicada. Eu poderia fazer o seguinte: imagine que eu pegasse essa imagem dela e atrás dela eu colocasse um relógio. 3h20 da manhã. Agora, quando tu olha para essa imagem, ela não é apenas uma moça, uma menina estudando. Ela é uma pessoa com um propósito. Nesse momento, tu percebe que a luz que tem no rosto dela não é a luz do dia. É a luz de uma lâmpada artificial que ela está usando para conseguir se manter acordada. Agora, a gente percebe ela não apenas como uma moça que está estudando, mas uma pessoa com propósito, convicta. Afinal de contas, ninguém conseguiria ficar estudando numa hora tão tarde se ela não tivesse um objetivo. Mas não é suficiente. Eu quero que tu perceba ela como uma baita de uma estudante. Então, eu pego o relógio, 13h20 da manhã, e coloco ali no meio. De um lado, eu coloco jovens numa festa, se divertindo, e de outro, eu coloco essa estudante. Olha para essa imagem. Agora, ela não é apenas uma estudante. Agora, ela é alguém que reconhece aquilo que é perene, aquilo que é permanente, duradouro, e sabe escolher isto em detrimento daquilo que é passageiro. Ela é alguém que expressa, nas suas ações, nas suas convicções, as sabedorias milenares. Ela expressa a mesma sabedoria de Jesus, o homem que abriu mão da sua vida terrena, dos prazeres do corpo, da carne, em nome daquilo que é elevado, da vida eterna. Ela é como Siddhartha Gautama,
o Buda, que abriu mão de todo o luxo e toda a riqueza, abriu mão daquilo que é passageiro e ilusório, em nome de uma busca de algo duradouro, em nome da iluminação. Nesse momento, tu te dá conta que tu já tinha percebido, reconhecido essa estrutura antes mesmo de eu mencionar. Essa história, esse mito, ele é mais antigo do que a gente, do que nós, nossos avós e bisavós. Essa imagem acessa informações em nós que são mais antigas do que nós mesmos. Essa estrutura da imagem comunica o mito, explica a percepção do mito, como as pessoas conseguem assimilar a imagem do mito. E é claro que seria talvez surpreendente se a gente se desse conta que essa moça é, na verdade, uma modelo. E se nós descobríssemos que ela, na verdade, abandonou a escola e os estudos jovem para poder percorrer a carreira de modelo. Ela talvez nunca tenha dado muito para os estudos, ela não via sentido nisso. Ela preferia poder trabalhar e viajar o mundo, poder ir a festas, conhecer pessoas. Talvez para ela, aquilo que existe de mais verdadeiro seja um instante presente. E, portanto, poder experimentar os sentidos do corpo é o que existe de mais elevado, de mais verdadeiro. Isso nos mostra algo muito importante, que nós podemos representar uma pessoa com características que ela não tem. E a gente pode representar essa pessoa sem as características que ela realmente tem. E nós podemos assimilar essas informações quase instantaneamente. Lembra? A gente simplesmente reconheceu ela como estudante no meio de todas aquelas imagens. Embora a moça não seja a figura mitológica, a pessoa seja uma farsa, isso não impede as pessoas de enxergarem nela e receberem aquela informação, consumirem aquela informação. O sentimento é real. As pessoas podem receber a informação mesmo que não seja verdade. Se pessoas encontrassem essa estrutura, não com uma foto ao lado da outra, mas variações de cada uma e uma após a outra, embaralhadas, elas encontrariam a mesma estrutura, a mesma ideia comunicada, a mesma relação seria preservada. Se as pessoas que consumissem essas informações fossem perguntadas pelo motivo pelo qual se identificam com a estudante X, elas diriam: é porque ela representa os nossos valores. Ela representa as coisas corretas, os bons princípios. Sem saber que ela não é essa figura, se elas encontrassem essa moça na rua, por exemplo, elas sentiriam a mesma coisa que sentem quando veem essa estrutura. Elas enxergariam na pessoa um mito, mesmo não sendo real. Alguém que conhecesse a estudante X e não consumisse essas informações, não entenderia como aquelas pessoas poderiam enxergar tais princípios e valores na estudante X. Elas interpretariam a realidade por meio de informações falsas. Nessa parte 2, a gente acompanhou que nós vamos coletando fragmentos, descartando, selecionando, para produzir uma imagem de realidade. E é diante dessa imagem que a gente sente coisas, que a gente pensa, que a gente decide e que a gente age. Mas tu percebe o que isso significa? Isto significa dizer que se pessoas pré-fabricassem, forjassem fragmentos e fossem entregando eles para a gente por fontes diferentes, em lugares diferentes, essas pessoas iriam interferir na imagem de realidade que a gente produz. Elas iriam interferir nas coisas que a gente sente, no que a gente pensa, nas nossas escolhas e nas nossas ações. Mas se isso acontecesse,
Como a gente poderia reconhecer que isso está acontecendo? Quais seriam os elementos que comporiam essa realidade, essa imagem de realidade? É para responder essas perguntas que nós temos a parte 3.